Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Ao continuarmos nossa reflexão, vendo como o Senhor ressuscitado agia na sua igreja nascente, os Atos dos Apóstolos mostram isso, a igreja nascente, os discípulos, os apóstolos de Jesus, que ouvem a sua voz e que mergulham na novidade do Evangelho, a boa notícia, a boa nova do Evangelho, que nos convida a fazer aquilo que não imaginávamos que faríamos. Os que seguiam Jesus Cristo, a maioria de origem judaica, eles não compreendiam que o chamado que Jesus fazia, imagine os apóstolos que seguiram Jesus até sua morte e ressurreição, ainda não haviam compreendido que o chamado de Jesus era universal, era para todos. Não havia mais diferença entre os povos. Nós éramos chamados, fomos chamados desde o início e continuamos a ser chamados a trazer a unidade, como veremos no final do tempo pascal, o povo que Deus consagrou a si, que ama, a humanidade pela qual Jesus deu a sua vida. Pedro, ao se defrontar com essa situação daqueles que não eram judeus e que eram chamados à fé, ele muda sua maneira de pensar. Mudar a maneira de pensar é aquela palavra, né? Metanoia, conversão, a palavra grega usada para descrever isso que todos nós somos chamados a viver e a fazer. Mudar a nossa maneira de ver o mundo, de pensar, de agir. Aquele que não precisa de conversão, não precisa do caminho de Jesus Cristo. Nós que o seguimos, sabemos que não somos donos da verdade. Ela é nossa dona. Cristo Jesus, a verdade, a palavra de Deus, feito carne, é Ele que nos possui, que nos mostra o caminho. Que esta verdade guie nossos corações, como guiou os primeiros apóstolos no caminho da verdade e do amor. Eles que mudaram sua maneira de pensar, achavam uma coisa e Deus abriu-lhes o horizonte. Deus queria sempre mais. A vida plena. É bonito como o texto de hoje termina, como os judeus se espantavam, se alegravam ao ver que Deus concede também aos gentios o arrependimento que conduz à vida. Sim, este arrependimento e esta conversão que todos nós somos chamados a viver é aquela que conduz todos à vida. Nisso sabemos quem segue Jesus. Aqueles que buscam a vida plena aos outros e a si, são aqueles que seguem Jesus, aqueles que se entendem como irmãos, como ovelhas no mesmo redil, ouvindo a voz do único pastor. Hoje, ao continuarmos o Evangelho de ontem, João capítulo 10,
continuamos aquele trecho do domingo de ontem, quando Jesus se diz o pastor das ovelhas, quando ele se diz a porta do redil pela qual todas as ovelhas devem sair para serem por ele conduzidas às águas da vida, aquela água pela qual o nosso coração suspira. O salmo de hoje diz disso, Salmo 41, minha alma tem sede do Deus vivo. Essa água verdadeira, somente Ele pode nos conduzir até ela. Eu sou o bom pastor. Existiam aqueles que eram contratados, os mercenários, e no contrato não estava arriscar a própria vida pelas ovelhas. Eles podiam fugir mediante um perigo. Jesus é o pastor que entrega a sua vida. E isso não é somente uma maneira de dizer. Ele de fato entregou-se por nós. Nós somos do seu redil. Somos chamados a seguir o exemplo do bom pastor, entregar a vida. Cristo faz a vontade do Pai entregando-se por amor a nós. Esse também se torna o chamado da igreja, corpo de Cristo. Amar, oferecer a vida para que os outros tenham vida. Que o Senhor nos ajude, que Ele abra nossos corações para ouvirmos sua voz e sempre lutarmos pela vida.